Pegue, por favor, a palavra de Deus. Toda a igreja de pé, por favor. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho relatado por Mateus, no capítulo 17. Mateus 17, versículo 24. Localize aí, por favor. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17. E o versículo que eu vou ler é o versículo 24. Assim que você encontrar, dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda, e veja se há alguém perto de você sem o Evangelho. E se tiver alguém sem o Evangelho perto de você, dá um sorriso para essa pessoa e diga: olha, aqui que o pastor vai ler. Divida a leitura da palavra com quem estiver perto de você. Quem achou, diga amém. Vamos ler, está escrito assim. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas? Preste atenção que eu vou ler de novo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas? Pastor, não entendi nada desse texto. Calma que você vai entender. O que eu preciso agora é que você me diga se você crê que esse livro aberto é a boca de Deus falando conosco. Crê? Então eu vou ler pela terceira vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repete em seguida, bem alto e bem forte. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas? E aí? Será que o mestre paga? Ou será que ele não paga? Pastor, é impressão minha ou estão cobrando Jesus aqui de alguma coisa? Se você achou isso aí, você acertou, é isso mesmo. Estão cobrando Jesus uma dívida. Você achou que era só você que era cobrado? É? Achou que era privilégio teu alguém ir lá te cobrar? Veja aí, Jesus está sendo cobrado. Estão perguntando assim a queima-roupa: o mestre não vai pagar não? Ele está devendo, ele não vai pagar? O que vai acontecer aqui? É o que nós vamos descobrir agora. Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma forte salva de palmas para a palavra do Deus vivo. Esta palavra que é fiel e verdadeira, esta palavra que nunca volta vazia. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, diga bem alto: glória a Deus. Mais alto, aplauda e diga: glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra santa, viva e verdadeira será pregada agora. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora senta, por favor. Presta bastante atenção nesse relato, que é um relato pequeno, mas é um milagre muito interessante, muito especial. E um milagre que eu acredito que todo mundo aqui já precisou e talvez muitos estejam precisando hoje. Pastor, o que está acontecendo aqui? Versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, e aí eu já vou logo te dar a informação de que Cafarnaum era a cidade onde Jesus morou
durante o seu ministério. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas quando ele foi batizado por João e começou o seu ministério, ele deixou Nazaré. E onde que ele foi morar? Ele foi morar na Galileia, mais especificamente em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, Jesus conheceu uma família. O homem da casa era o Simão, Pedro. E o Pedro era casado, morava junto com a esposa e a sogra, numa casa muito ampla, ali em Cafarnaum. E o Pedro hospedou Jesus. Jesus então ficou morando na casa do Pedro. Há estudiosos que dizem que a casa era do Pedro, outros dizem que a casa era da sogra do Pedro, que provavelmente ficou viúva, e o Pedro foi morar lá com a esposa para fazer companhia para a sogra. O fato é, Jesus ficava lá naquela casa. E todo mundo em Cafarnaum sabia que Jesus morava lá. Todo mundo sabia. Quer achar Jesus? Ele está em Cafarnaum, 3 lugares. Ou ele está no mar da Galileia, ou ele está na sinagoga de Cafarnaum, ou ele está na casa de Pedro. Fácil de achar Jesus. Jesus agora que está na casa de Pedro, provavelmente chegando de alguma viagem missionária, de algum trabalho espiritual, ele chega para descansar. E quando Jesus chega para descansar na sua casa, casa de Pedro, ele ouve alguém chamando lá fora, alguém batendo palma. Aí o Pedro deixa Jesus dentro de casa e vai lá atender. E quando ele vai lá atender, a visita não podia ser pior do que essa. Eram quem? Os cobradores de impostos. Se tem um tipo de visita que ninguém gosta de receber, é a visita daquele que veio cobrar, né? Quando vem para cobrar, a gente fica aborrecido. Qualquer que seja a cobrança, se o cobrador vier pessoalmente, é péssimo. Se for uma ligação cobrando, é péssima. Se for um e-mail cobrando, é péssimo. Seja de que forma for que a cobrança vier, ela nunca é bem-vinda, ela sempre é um incômodo. E que cobrança que é essa que estão fazendo aqui? O versículo 24 apresenta essa cobrança como as didracmas. Então você que tem uma caneta aí, anota o seguinte. Eu estou ouvindo um zunido aqui, Auricene. Isso aqui é excesso de volume nos microfones. Fecha aí para mim, por favor, e corta um pouquinho do retorno deles. O Evangelho segundo Mateus capítulo 17, aqui no versículo 24, apresenta esta cobrança como as didracmas. Vamos lá, o que era uma didracma? Anota aí, esse prefixo dracmas. O di refere-se a 2. Didracmas porque eram 2. Dracma era uma moeda grega que equivalia a 1 dia de trabalho. Os romanos chamavam a sua moeda de denário. Os gregos chamavam de dracma, mas o valor era aproximadamente o mesmo, 1 dia de trabalho. Então, quanto valia o imposto? 2 dracmas. Por isso que diz didracmas. Agora, que imposto é esse? Esse imposto é uma cobrança romana? Esse imposto é uma cobrança por algum serviço público? Que imposto que é esse? Eu vou mostrar para você que esse imposto que estão cobrando de Jesus é um imposto que foi determinado lá na época de Moisés. Vem comigo, por favor, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 30. Eu vou ler desde o versículo 11 até o versículo 16. Aí você vai entender que imposto é esse que estão cobrando de Jesus e se essa cobrança é legítima ou se é uma cobrança errada, abusiva. Êxodo capítulo 30, versículo 11, quem achou diga amém. Está escrito assim:
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles, passe um traço aqui, cada um deles, dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, grave essa informação, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas, e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Pastor, eu não entendi ainda, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus instituiu que toda pessoa de 20 anos para cima deveria pagar uma oferta, uma taxa, um valor. E aí esse valor estava determinado na época de Moisés. Todo mundo sabe que as moedas, elas mudam com o passar do tempo. A moeda na época de Moisés, quando o imposto foi estabelecido, era um ciclo. Na época de Jesus, já se passaram mais de 1.500 anos depois de Moisés. Então, na época de Jesus, a cobrança era feita com 2 dracmas, mas o imposto é o mesmo. Então, que imposto é esse que estão cobrando de Jesus? O imposto do templo. Repita comigo, o imposto do templo. Muito bem, volte lá em Mateus 17. O imposto do templo era obrigatório para todas as pessoas de 20 anos para cima. Quantos anos tinha Jesus quando começou o seu ministério? Alguém sabe? Quantos anos ele tinha quando foi batizado? Quando começou a pregar? Quantos anos ele tinha? Alguém sabe? 30. Ele tinha 30 anos quando começou e 33,5 quando morreu. Então Jesus está qualificado para pagar o imposto. A gente não sabe a idade do Pedro, mas eu posso garantir para você que Pedro, a essa altura da vida, tem mais de 20 anos. Quem acha que ele tem mais de 20 anos? Ele é um pai de família já, ele é um homem casado, com a vida feita. É provável que Jesus fosse até mais novo do que Pedro. Talvez o Pedro tivesse já os seus 40. Talvez, a Bíblia não diz quantos anos o Pedro tinha. O fato é que Jesus tem que pagar o imposto porque ele é um cidadão de Israel com mais de 20 anos. E o Pedro também tem que pagar o imposto porque também é um cidadão com mais de 20 anos. Aí os cobradores vão na porta da casa do Pedro e observa como que eles chegam para cobrar. Eles chegam com toda a classe. Bom dia, tudo bem, como vai? O senhor é o seu Pedro, né? Ô, seu Pedro, nós somos os cobradores do templo. A gente, esperamos não estar incomodando, a gente veio recolher o imposto, que o senhor sabe, né? Está na lei. Eu queria saber se o senhor poderia pagar hoje. Foi desse jeito que eles foram cobrar? Com a maior classe? Com a maior educação? Com a maior categoria? Lê de novo lá Mateus 17. Como que os cobradores chegaram para o Pedro? Já chegaram dizendo assim: o vosso mestre não paga as dracmas. Quem sentiu nessa frase aí uma certa acidez? Levanta a mão, você sentiu? Sentiu que eles estão querendo briga, não estão? E a personalidade do Pedro era a personalidade daquele que não leva desaforo para casa. E como ele já está em casa, aí aquele não vai aceitar o desaforo mesmo, né? O Pedro está na casa dele, alguém vem dizer desaforo na porta dele. Vosso mestre não paga não as dracmas. O Pedro, ele já tinha essa
estigma de querer defender Jesus até quando não precisava. O tempo todo ele foi assim. Algumas vezes Jesus teve que chamar a atenção dele. Mas nesse caso aqui, o Pedro responde de pronto. Versículo 25, só a parte A. Disse ele, sim. Ele não pensou. Ele não raciocinou, ele só respondeu. O vosso mestre não paga de dracmas? E ele respondeu que sim. Mas ele perguntou alguma coisa para Jesus? Perguntou, gente? Não. Ele tinha conversado alguma coisa com Jesus a respeito? Não. Jesus está pelo menos sabendo que os cobradores estão na porta da casa? Não também. E a pergunta mais importante de todas: ele tem o dinheiro para pagar? Não. Como é que ele responde dizendo que sim, que vai pagar, se ele não tem o dinheiro para pagar? Se ele nem pensou nessa situação que ele está tendo que enfrentar? Você sabe por que esse milagre está aqui, gente? Para mostrar para nós que situações envolvendo finanças, muitas vezes são desagradáveis mesmo. Muitas vezes são vexatórias. Talvez você já passou alguma vergonha por conta de uma conta que você tinha para pagar e não tinha dinheiro. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que você talvez já passou por isso. Precisou pagar um boleto num determinado dia e naquele dia não tinha. Ou você precisou até chegar para uma pessoa amiga e dizer assim: fulano, tem como você me arrumar aí tanto para eu pagar um compromisso? E você perguntou isso para a pessoa, ainda que ela era teu amigo, tua amiga, mas com a cara queimando de vergonha. Ou pior, você teve que recorrer ao sistema bancário para pegar com juros um dinheiro para pagar uma outra dívida. Ou seja, você ficou envergonhado por conta disso. E por que a Bíblia está me contando esse relato? Para mostrar que Jesus veio a esse mundo para passar por tudo aquilo que a gente passa. Até a situação de ter que pagar uma conta, Jesus passou. Naquele dia Jesus não tinha o dinheiro, Pedro também não tinha o dinheiro, mas a necessidade estava diante deles. E só para te deixar mais à vontade e não ficar constrangido, eu vou lhe dar um dado triste, mas é verdadeiro. De acordo com o Serasa, quem já ouviu falar no Serasa? Já, né? Finge que não, mas já, né? O Serasa, aquele mesmo, aquele lá. Aquele que te escreve de vez em quando, abafa isso aí, deixa para lá. O Serasa, sabe? De acordo com o Serasa, de cada 10 brasileiros, 7 têm problemas financeiros. Diga misericórdia. Tá pior do que você pensava a coisa. Não é só você não. De cada 10 brasileiros, 7 ou já tem o seu nome lá agora, ou já teve no passado, ou está quase tendo o seu nome lá incluso, na lista dos que devem e não pagam, na lista daqueles que compraram e não estão pagando no horário, no dia certo, na hora certa. Problemas financeiros muita gente tem. Você talvez chegou aqui hoje nesse culto dizendo: eu vou lá na igreja, vou lá clamar a Deus para ver se Deus me dá uma graça, uma força, uma ajuda para eu sair desse problema, para eu enfrentar esse momento difícil que eu estou passando. E eu quero que você receba essa palavra na tua vida. Yahvé Jiré, o Deus da provisão, está aqui nesse culto e Ele tem provisão para a tua vida financeira. Se você chegou aqui preocupado com contas a pagar, preocupado com problemas financeiros, fica tranquilo, porque Jesus vai dar um jeito na tua situação. O Pedro está lá preocupado, falando: e agora? Eu falei para o cobrador que eu ia pagar. Imagina a cena, ele está na porta de casa, eles cobraram ele: você não vosso mestre não paga não? Paga sim, peraí. Aí ele deixa eles lá no portão e vai dentro de casa, pensando: onde é que eu vou arrumar dinheiro que eu não tenho dinheiro? E agora? E os cobradores estão lá. Ele não falou para eles: volta amanhã. Não ia adiantar, eles iam ficar lá. E enquanto o Pedro está pensando: e agora, o que é que eu vou fazer? Jesus lá dentro da casa já tinha tudo pronto, já tinha tudo preparado.
Pastor, mas como que ele tem tudo pronto se ele nem sabe quem são as pessoas que estão lá fora? É porque Jesus é Deus. E como Deus, ele conhece todas as nossas necessidades. Abra comigo aí em Mateus capítulo 6. Confira aqui o próprio Jesus dizendo que ele conhece as nossas necessidades. Do que você precisa, Jesus sabe e Jesus tem para te dar. Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Veja se não é essa a nossa preocupação. O que comeremos, ou o que beberemos. A gente está sempre preocupado, meu Deus, não deixa faltar o pão na minha mesa, não. Aí de vez em quando a gente assiste o jornal e fica sabendo que o governo está querendo subir o preço da cesta básica, que o governo está querendo taxar com impostos mais caros, alimentos necessários para a nossa subsistência. Aí quando tem a crise em algum lugar, igual teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, afetando gravemente a colheita do arroz, aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que nós vamos comer? O que nós vamos comer? Por um lado, o governo querendo colocar mais imposto na carne. Por outro lado, o Rio Grande do Sul perdendo 70% da lavoura de arroz. Por outro lado, as coisas cada dia mais caras. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como que eu vou me vestir? Como que eu vou morar? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou manter meus filhos na escola? Como que eu vou pagar o financiamento do meu carro? Como que eu vou manter o meu apartamento? Como que eu vou fazer minha reforma? Como que eu vou pagar meu cartão de crédito? A gente está cheio dessas dúvidas na cabeça, não é? Mas olha a resposta de Deus para você no versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Deus está falando para você? Eu sei de tudo que você está precisando. Eu sei até quanto que vai dar a tua fatura do cartão de crédito que nem fechou ainda. Eu sei de quanto você precisa para pagar as tuas contas desse mês. Eu sei de todas as tuas necessidades. Então faz o seguinte, busca a minha presença, busca a minha face, entrega a tua vida na minha mão e deixa que eu cuido de tudo para você. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É isso que Ele está nos ensinando. Se preocupa em buscar a Deus. Enquanto você está aqui buscando a Deus, Deus está trabalhando em todas as áreas da tua vida. Aí o Pedro vai chegando perto de Jesus, e quando ele chega perto, imagina Jesus sentado aqui, ele chega perto de Jesus e ele vai contar. Jesus, eu estou com um BO para te contar. Estou com um problemão aí fora. Jesus, tem um cobrador aí fora esperando o dinheiro e eu não tenho. Antes que ele fale, olha o que está escrito aqui em Mateus 17, voltando lá. Antes que ele abra a boca para falar, Jesus mostra que ele já sabe de tudo. Versículo 25. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Vamos parar tudo agora, porque agora é Jesus quem está falando. Jesus não jogava a conversa fora, jogava? Jesus falava coisas assim à toa? Tudo que ele falou foi com propósito. Ele não falava coisas assim sem sentido. O Pedro está indo contar um problema urgente para Jesus, mas antes que ele fale, Jesus se antecipou e falou primeiro. Jesus perguntou para ele assim, Simão, na tua opinião, os reis da terra cobram impostos de quem? Dos seus filhos, dos seus próprios parentes, do seu próprio sangue, ou dos súditos, dos estranhos, dos alheios? E parece que vejo Pedro assim, né?
com a cabeça quente, dizendo, poxa, eu aqui precisando de dinheiro para pagar uma dívida, e Jesus vem com charadinha a essas horas. Mas ele não pode dar uma bronca no próprio Jesus, porque Jesus é que é o mestre, né? Aí o Pedro tem que respirar, pensar e responder. Mas antes de olhar a resposta do Pedro, me dá você a tua resposta. Pega a pergunta de Jesus aí e responde. Os reis da terra, eles cobram impostos de quem? Dos próprios filhos? Da própria família real? Ou eles cobram impostos dos estranhos, dos súditos, do povo? Analisa um pouco aí. Hã? Ah, pastor, aqui eu não sei a resposta disso, porque aqui no Brasil não é rei, né? Aqui é presidente. Graças a Deus, né? Já pensou os filhos do Lula fossem tudo príncipe? Misericórdia. Ainda bem, né? Mas vamos imaginar um lugar onde ainda é rei. Qual parte do mundo que ainda tem rei? Você sabe? Na aula de geografia você não ia mesmo, né? Já vi tudo. De história também não, né? Qual que é a parte do mundo que ainda tem rei, gente? O Reino Unido. O Reino Unido, não é só a Inglaterra. A Inglaterra faz parte do Reino Unido, né? Mas o Reino Unido é comandado por um rei. Lá não é um sistema de república como no Brasil. Não é um presidente. Lá não é presidente. Lá é outro sistema. E atualmente, com a morte recente da rainha Elizabeth II, que morreu em 2022, assumiu agora, recentemente, o príncipe Charles III, que se tornou, portanto, o rei Charles III. Mas agora que ele é rei, não se encaixa bem no exemplo que eu quero dar aqui, porque Jesus falou, quem cobram impostos os reis da terra, dos próprios filhos ou dos estranhos? Então, já que nós estamos falando do rei e dos filhos, o rei do Reino Unido é o rei Charles III. Quem são os filhos do rei Charles III? Sabe quem são? Esse homem aqui, ó. Põe na tela aqui para mim. Esse rapaz aqui, põe o outro. Põe o outro. Diminui a luz aí para mim, por favor. Diminui a luz. Quem já viu esse rapaz aqui? Já viu? Ah, pastor, um dia desse eu estava fazendo compra ali na João Paulo. Eu estava lá. Quem que é esse rapaz aí, pessoal? Hã? Quem que é? Você falou que conhecia. E essa moça aí, quem é? Esse aí é o filho mais novo da princesa Diana. Lembra da princesa Diana, aquela que morreu no acidente de carro em 97? Lembra? Esse aqui é o príncipe Charles. E essa moça aqui? A atriz de Hollywood, Meghan Markle, casada com ele. Esse rapaz aí é um dos príncipes do Reino Unido. E acredite se quiser, quando foi no final do ano de 2019, ele deu uma declaração que chocou o mundo. Ele disse assim, estou cansado de ser príncipe, não quero mais essa vida de príncipe, eu agora estou me desligando da monarquia. Você lembra dessa história? Quem lembra dessa história? O príncipe Harry, eu falei Charles, não é Harry, né? O príncipe Harry, casado com a Meghan Markle, se divorciou, vamos dizer assim, da coroa britânica no final de 2019. Aí você vê isso e fala assim, só pode ser doido, né? Como que um príncipe desiste de ser príncipe? Ninguém faria uma coisa dessa. Mas deixa eu te contar um pouquinho sobre o que ele tem de patrimônio. Escuta aqui, ó. O patrimônio do príncipe Harry, somado com o patrimônio da sua esposa Meghan Markle, chega a 161 milhões. Seu patrimônio dele. Pastor, como que a pessoa pode chegar a um patrimônio desse tamanho? Aqui é a matéria que eu estou lendo aqui, explica um pouquinho. A primeira parte do patrimônio do príncipe Harry vem de herança.
quando ele completou 30 anos em 2014, Harry herdou um montante estimado em 14 milhões de libras, que é a moeda lá do Reino Unido, que em reais daria, sabe quanto? 75 milhões. Isso aí foi a herança que ele recebeu da mãe, a princesa Diana. Quando ele completou 30 anos, essa herança que já era dele, mas oficialmente foi entregue, como vamos dizer assim, depositaram na conta dele. Disseram, pronto, Harry, agora você já tem 30 anos, você agora já tem juízo, então pega a tua herança. Só com isso aí já dava para viver tranquilo até os 150 anos. Dava ou não dava, pessoal? Mas não parou aí não. Mesada, a matéria diz que tanto Harry quanto seu irmão William recebem desde os 25 anos uma mesada de cerca de 450 mil libras da coroa britânica. Pelo fato dele ser príncipe, ele tem direito a uma mesadinha. E quanto que dá a mesadinha dele, que ele recebe desde os 25 anos? 450 mil libras, que dá 2,4 milhões de reais. Quase 2 milhões e meio. Mesada, deixa eu te lembrar que mesada vem da palavra mês. 2 milhões e meio por mês de mesada. Aí, além disso aqui, tem uma outra parte dos rendimentos dele, que é o rendimento dos financiamentos públicos. Isso existe no Brasil também, mas é difícil de explicar isso agora. Um fundo de concessão soberana do governo britânico, que rende para ele cerca de 82,4 milhões de libras, que dá 443 milhões de reais. Isso por ano, tá? Cada ano ele recebe isso aí do Fundo Soberano do Reino Unido. Aí teve uma época que o Harry cansou dessa vida de príncipe e resolveu arrumar um emprego. Aí ele foi trabalhar, sabe onde? Nas Forças Armadas do governo britânico. Ele foi trabalhar como auxiliar administrativo. Olha que bonitinho. Foi trabalhar, gente. Sabe quanto que ele ganhava para ser auxiliar administrativo? 45 mil libras. Sabe quanto dá em dinheiro se fosse hoje, real? 242 mil. Você já viu algum auxiliar administrativo ganhar bem assim? Talvez você seja auxiliar administrativo e está arranjando os dentes aí agora, né? Com seu salário mínimo e meio por mês. Aí depois de uma época o Harry cansou de ser auxiliar administrativo, foi ser piloto de helicóptero. O rapaz sabe pilotar. Foi trabalhar de piloto de helicóptero da Força Aérea Britânica, a famosa Royal Air Force. Sabe quanto que ele ganhava para ser piloto de helicóptero? 50 mil libras, 269 mil reais por ano. Então, por aí, fazendo essa soma, você chega a um patrimônio de 134 milhões. Aí o rapaz casa com uma atriz de Hollywood, né? Está ali. Não vou fazer comentários, porque a pastora está aqui. Deixa eu ver. Está aí? Não. Se é bonita, eu não sei, se é vocês que estão dizendo, mas ele gosta dela. A atriz de Hollywood, você acha que a atriz de Hollywood é pobre? Você acha? Tudo bem que ela não é filha de um rei, nem de uma rainha. Mas os estudos aqui dizem, a matéria diz que quando ela casou com ele, ela já tinha um patrimônio de 6 milhões. Não era pobrezinha também, não. Então, os dois juntos, eles têm um patrimônio de 161 milhões. Aí o príncipe Harry falou, quero mais ser príncipe, não. É muito chato, quero mais não. Vou tocar minha vida sozinho. Mas com patrimônio desse, até eu chutava o balde. Quem também? Antes, com um patrimônio desse, você também ia querer largar tudo e sair por aí, e ir embora para o Canadá, igual ele fez? Pois é. Mas o rei Charles III tem um outro filho, que é esse aqui, ó. E esse aqui, diminui a luz aí também para ver esse aqui. Esse rapaz aqui, que já não é tão rapaz, ele agora está com 42 anos. Diminui a luz aí para mim, produção, por favor.
é casado com essa moça aí. Pronto. Quem que é esse aí? Conhece esse? Já encontrou com ele na Casas Bahia, né? Comprando a geladeira nova? Não? Esse aí, olha, é o príncipe William. E essa é a duquesa Kate Middleton. Esse casal aí, olha, esse homem é o primeiro na linha de sucessão do reino britânico. Significa que se o rei Charles morrer hoje, e ele está bem com o pé na cova, viu? Não estou querendo a morte de ninguém não, mas ele não está muito bem para viver muitos anos não. Esse aqui vai ser o rei no lugar dele, a qualquer momento. Diferentemente do irmão mais novo, que largou tudo, pode acender de volta a luz para mim, por favor. O príncipe William continua atuando, continua exercendo as funções de príncipe, e ele recebe um salarinho também, porque ele é príncipe, né? E ele está exercendo a função, e ele é o primeiro na linha de sucessão, ou seja, ele é o próximo rei. Isso pode ser esse ano ainda, pode ser daqui 10 anos, isso pode ser a qualquer momento. A qualquer momento o príncipe William se tornará o rei William da Inglaterra. Atualmente, o príncipe William, desde quando a sua avó morreu, o seu pai se tornou rei, ele assumiu as funções do pai. Ele se tornou o duque da Cornualha. Cornualha é uma região do Reino Unido que o príncipe Charles III dirigia antes de ser rei, e como ele se tornou rei, passou para o filho. Esse espaço esse lugar aí chamado Cornualha, de onde o príncipe William se tornou duque, lhe rendeu em 2023 um salário, de acordo com a matéria que eu tenho aqui, um salário, chuta aí quanto? Tem uma ideia? Quanto que uma pessoa ganha para ser duque de um lugar lá do Reino Unido, de um príncipe? Tem ideia? Ele recebeu em 2023 36 milhões de reais. O salário dele, é óbvio, é em libras, né? Que é a moeda da Inglaterra. Dá 6 milhões de libras, se fosse em real, daria 36 milhões. É muita coisa, você não acha? Muita coisa. E ele vai ser rei, quando ele se tornar rei, obviamente ele vai ganhar muito mais do que isso. Por que eu te contei isso tudo e te dei esse exemplo? Porque eu quero que você volte lá no texto que eu estava lendo, Mateus 17, e me responda a pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? De quem cobram os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quem é que fez o príncipe Harry acumular um patrimônio? Ele só tem 40 anos, mas ele tem um patrimônio de 161 milhões. Quem fez ele acumular esse patrimônio? Quem? Me diga, quem? O povo do Reino Unido. Quem é que pagou só em 2023 um salário de 36 milhões para o príncipe William? Quem pagou esse salário para ele? Quem mantém todo o luxo do palácio de Buckingham? Quem mantém? O povo. Então a pergunta de Jesus é fácil de responder. Quem cobram os reis da terra e tributos ou impostos? Dos seus filhos? Ou dos alheios? Ou dos estranhos? Mateus 17, 26. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Significa que se os filhos não pagam impostos, eles recebem os impostos, eles estão livres de toda e qualquer cobrança. O príncipe Harry não paga imposto. O príncipe William não paga imposto. E os filhos desses homens aí, que já vão nascendo e se tornando príncipes automaticamente, nunca vão saber na vida o que é pagar um boleto. Nunca vão saber. Nunca vão saber o que é fazer um pagamento de nada. Nunca. Porque eles sempre vão se alimentar
do dinheiro da coroa. Aí você pode até achar isso errado, ou pode achar certo, mas a sua opinião não vai mudar nada. É assim que é no mundo, desde sempre, e vai ser sempre assim. Mas por que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, os reis da terra cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E o Pedro responde o que você responderia: os reis cobram dos estranhos e não dos próprios filhos. Agora quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olhe para mim. O imposto é para manter o quê? O imposto de Mateus 17, aqui que eu estou lendo para você. Esse imposto era para manter o quê? O templo. Era um imposto do templo que foi criado lá na época de Moisés, quando o tabernáculo foi levantado. Se o imposto é para manter o templo é a casa de quem? De Deus. E Jesus é filho de quem? De Deus. Então, se o imposto é para manter a casa de Deus e Jesus é filho de Deus, é a mesma lógica de um rei que tem os seus filhos e os filhos não pagam impostos para o próprio rei. Sendo Jesus quem é, ele tinha a obrigação de pagar aquele imposto, sim ou não, igreja? Não. Quem entendeu o que eu estou explicando aqui? Jesus não tinha que pagar aquele imposto. Mas honestamente, se Jesus chegasse para os cobradores que estavam lá fora, de pé, esperando, e dissesse: pessoal, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu não vou pagar não. Não vou pagar pelo seguinte: esse imposto é para manter o templo é do meu pai. Eu sou filho do meu pai. Então eu sou príncipe. Então eu não vou pagar porque nenhum rei cobra dos próprios filhos. O meu pai não vai cobrar de mim um imposto. Qual que é a cara que você acha que os cobradores iam fazer para Jesus? Você é o príncipe, né? O pai é o dono do templo, é teu pai. Aí você não vai pagar nós. Estou entendendo. É cada uma que a gente escuta, né? Ô criatividade para não pagar. Os cobradores de impostos não iam entender o que Jesus ia explicar. Por isso que Jesus falou para Pedro, versículo 26. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Eu não teria a obrigação de pagar esse imposto. Versículo 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Dá uma glória a Deus aí, gente. Jesus fala para o Pedro assim: eu não tinha que pagar não, mas para não escandalizar, e é isso que eu quero que você aprenda sobre a questão financeira. Qualquer pessoa pode dever, qualquer pessoa pode ter o nome no SPC e no Serasa, qualquer pessoa pode fazer um empréstimo e não pagar, qualquer pessoa pode fazer um financiamento e não conseguir honrar, mas se essa pessoa que fez esse financiamento, esse empréstimo, essa conta, essa parcela, essa dívida, não pagar, for um crente, o que é que todo mundo vai dizer? Está vendo? Por isso que eu não gosto de crente. Que crente é tudo caloteiro. Comprou aqui na loja e não pagou. Olha lá, diz que é crente, mas olha o nome dele lá onde é que está. Está no livro da vida, no livro das obras, no SPC e no Serasa. Está vendo? É por isso que esses crentes são tudo isso e aquilo. Vai escandalizar o nome de Jesus. Qualquer pessoa pode estar na situação que você está, ninguém fala nada. Você está devendo, você não consegue pagar, as pessoas olham e falam assim: não, eu entendo, cara, está ruim para todo mundo mesmo. A hora que as coisas melhorarem, você me paga. É assim, há essa compreensão para com os de fora, mas para nós que somos de Jesus, só crítica. Não vai pagar não, né? Mas para dar o dízimo você tem, né? Aí para me pagar não tem. Tá vendo? Vocês são tudo caloteiro. Eu não acredito em crente, eu não gosto de crente. É isso que o mundo fala. Então Jesus falou para não escandalizar, vai lá e paga. E eu quero que você receba essa palavra na tua vida. Você não vai escandalizar o nome de Jesus, nem por coisa grande, nem por coisa pequena. Porque até 2 moedinhas que você precisar, Jesus vai prover na tua vida, para que você pague tudo o que você está devendo. Eu estou profetizando isso aqui para alguém, não sei para quem é, mas receba em nome de Jesus. Você vai pagar tudo o que você está devendo, não vai faltar nem 2 moedinhas para quem quer que seja. Para todos os órgãos que você deve, você vai pagar.
Para toda pessoa para quem você pediu dinheiro, você vai pagar. Todos os compromissos que você assumiu, você vai honrar. Porque Yahvé Jiré, o Deus da provisão, vai se manifestar na tua vida e vai providenciar de maneira surpreendente aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida. Agora, para o milagre acontecer é necessário fé. Diga comigo, para o milagre acontecer é necessário fé. Quando Jesus falou, vai lá e paga a dívida, ele deu o dinheiro? Deu? Não. Ele falou para o Pedro, você fazia o que mesmo da vida? Ah, pescador, né? Faz o seguinte, pega o anzol. Jesus não mandou ele pegar a rede, ele mandou ele pegar o anzol. Vai lá no mar, pega o anzol, e o primeiro peixe que subir vai ter na boca o que você precisa. O que Jesus está falando é muito absurdo, é muito improvável, é muito difícil de uma pessoa acreditar, gente. E o que Jesus está pedindo para o Pedro é um desafio de fé muito grande, porque o Pedro foi pescador a vida toda. E você não acha que o pescador só tira peixe do mar, né? O pescador, ele tira do mar tudo que é porcaria que tiver lá. O Pedro já pegou bota velha, tudo que você imaginar, ele já pegou. Ele já tirou do mar todo tipo de coisa, além de peixe. E toda vez que o Pedro pegava o peixe, ele abria a boca do peixe para tirar aquilo que ele usou como isca, muitas vezes. E quando era uma rede que ele pegava de grande quantidade, ele também pegava o peixe, abria, limpava para vender. O Pedro nunca viu um peixe com moeda na boca. É difícil de acreditar no que Jesus está dizendo. Às vezes você vai ouvir uma palavra aqui no altar, que você vai dizer assim, esse pastor está querendo que eu acredite em uma coisa que não dá. Esse pastor está pregando uma mensagem hoje que não tem condição de acreditar. Agora ele pegou pesado demais, agora ele foi longe demais. Não, a minha fé não dá conta de acreditar numa coisa dessa. O que Jesus está pedindo para você é difícil de acreditar? Pede para ele aumentar a tua fé, que ele vai aumentar então. Quando Jesus falou, Pedro, pega o anzol, ele não mandou pegar a rede, porque quem joga a rede pega muitos peixes de uma vez só. Jesus queria que ele pegasse um só. Você vai lá e vai pegar o anzol. Imagina o Pedro, pescador experiente, todo mundo conhecia, chegando lá com um anzol. Todo mundo ia olhar para ele e dizer assim, o que é isso que você está fazendo? Pescador que nem você com anzol, cadê a rede? Cadê o barco? Cadê o aparato de grande pescador? Não, hoje eu só quero um peixe. Ninguém ia entender. Imagina o Pedro sentando à beira do mar da Galileia e jogando lá o anzol e acreditando, o primeiro peixe que subir vai ter o que eu tenho, vai ter o que eu preciso. Se você for contar para as pessoas o que você ouve aqui, o que Deus fala com você, o mundo vai até zombar da tua fé, mas continue acreditando, vai e faz o que Jesus está mandando. Pedro foi lá, jogou o anzol, o primeiro peixe que subiu, mordeu a isca. Quando Pedro abriu a boca do peixe, o que é que tinha lá? Um estáter. Pastor, o que é um estáter? Um estáter é uma moeda que vale 4 dracmas. Imagina uma moeda de R$1. Uma moeda de R$1 é o mesmo que 4 de 25, não é? Um estáter é o mesmo que 4 dracmas. O que Jesus providenciou? Exatamente o que Pedro estava precisando. Eu quero que toda a igreja fique de pé agora, porque eu vou orar aqui hoje, para que Deus envie uma provisão para a tua vida. Quem está precisando de uma provisão aqui hoje? Feche os teus olhos agora, por favor. Feche os teus olhos. Antes de orar pela tua vida financeira, para Deus te dar a provisão que você precisa, eu quero orar por você que está aqui nesta noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus, ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. De que adiantaria eu orar por você para você prosperar? Eu orar por você para que as portas se abram e você conseguir um trabalho, você pagar as tuas dívidas, você limpar teu nome, você regularizar a tua vida financeira, mas não ser salvo.
teu problema financeiro momentâneo seria resolvido. Mas a sua situação com Deus, que é eterna, não se resolverá. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa receber a Cristo como único Senhor, como único Salvador. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida para Jesus hoje, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão agora bem alto. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém aqui entre nós que entregou a vida para Jesus, mas se afastou e quer se reconciliar, quer voltar para a casa do Pai? Tem alguém afastado aqui que quer voltar para Jesus? Não tem? Então eu vou orar por você que está em casa. Você que está me ouvindo pela rádio, você que está me assistindo pela TV, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da Paz e Vida, sede em São Luís. E você pode dobrar o teu joelho aí onde você está. Se não for possível dobrar o teu joelho aí onde você está, você pode pelo menos colocar a mão sobre o teu coração e repetir cada palavra que eu disser. E eu vou pedir que a igreja estenda a mão aqui na direção do altar. E coloque a mão sobre o teu coração e ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, onde tiver alguém com o joelho dobrado agora, onde tiver alguém agora com a mão sobre o coração, alguém que ouviu esta palavra e crê que o Senhor é não apenas aquele que envia provisão sobrenatural, mas o Senhor também é aquele que apaga os nossos pecados. O Senhor também é aquele que escreve o nosso nome no livro da vida. O Senhor é aquele que começa em nós uma nova história. Eu oro pedindo a tua bênção para esta pessoa. Eu oro por esse que está fraco, fortalece. Esse que está caído, levanta. Esse que está se entregando a ti, escreve esse nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.